coragem? Você anda meio temeroso em algumas situações ou está corajoso ali, né? Cheio de vigor, cheio de gás, cheio de coragem, né? Como é que está aí? Está corajoso? Eu pergunto isso, irmãos, porque há alguns dias, tem pelo menos uns 10 dias já, que Deus vem ministrando muito o meu coração com essa temática da coragem, Tanto que eu já ministrei os adolescentes sobre coragem, eu ministrei ontem à noite a célula de jovens também sobre coragem, e vou trabalhar com os irmãos aqui. Claro, cada um dos três numa perspectiva diferente, né? Numa perspectiva diferente. Mas tem sido tão forte para mim, né, essa ministração de Deus ao meu coração, né? Primeiro, o Senhor tem ministrado a mim, e eu creio que aquilo que Deus ministra a gente, né, que tem aí essa função, esse ministério de falar aos outros, né? Aquilo que Deus ministra não é só para a gente, né? Também para os outros que estamos aí juntos na caminhada, não é mesmo? Então, tem feito muito bem para mim essa palavra de Deus. Tem feito muito bem essa ministração tão especial de Deus para a minha mente, para o meu coração, para o meu ministério, para a minha vida. E também tem feito muito bem os momentos meus ali diante da palavra, onde Deus continua falando, os momentos meus ali de oração também, sobre essa temática, né? Eu tenho orado muito e aquilo que Deus tem falado, eu tenho colocado em oração diante dele. E as minhas reflexões, leituras que eu também tenho procurado fazer, não bíblicas somente, né? Mas outras leituras também sobre esse tema, né? Então tem sido muito intenso nesses últimos dias essa questão da coragem, né? E o meu objetivo nesta noite, nesse bate-papo com os irmãos, é que nós possamos responder uma pergunta para nós mesmos. Ao final, eu espero que nós possamos responder essa pergunta. Eu tenho sido corajoso? Eu tenho sido corajoso? Sabe, irmãos, eu me peguei quando Deus começou a ministrar nesse tema comigo, eu comecei a perceber um pouco de falta de ousadia, eu comecei a perceber ali um pouco de falta de coragem, né? Em alguns momentos, eu sei lá, parece que a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos corajoso, né? Eu me lembro, quando eu tinha uns 25 anos de idade, mais ou menos, eu morava em Foz do Iguaçu, e a gente tinha um projeto evangelístico numa favela da cidade. Eu era presbítero lá em Foz do Iguaçu, na IPI lá de Foz do Iguaçu, e a gente desenvolveu um projeto evangelístico, então a gente estava sempre nessa favela. Mas era uma favela muito perigosa lá na cidade, que nem a polícia gostava muito de entrar lá, né? A polícia não ronda lá. A polícia só ia lá quando era operação especial, que daí aquele monte de polícia, daí eles entravam, mas no dia a dia eles não gostavam de fazer ronda não, né? E eu me lembro que a gente ia lá, a gente não tinha medo, ia outras pessoas da igreja. Eu me lembro que um dia, na verdade uma noite, era meia-noite, uma das famílias que a gente atendia lá entrou em contato comigo por telefone, estava acontecendo um problema de relacionamento, um negócio meio perigoso lá, de briga, né? E eu sei que eu fui lá meia-noite, eu entrei com o carro naquela favela, eu via homens armados ali naquelas vielas e eu entrei. Eles já conheciam o meu carro, também não perturbaram, né? Mas a coragem é necessária na vida, né? E esses dias eu me peguei, parece que meio sem coragem, né? Faltando a coragem, e eu creio que por isso que Deus começou a ministrar, né? Mas eu quero colocar aqui projetar alguns slides aqui, e vamos ver se vai dar certo aqui. Opa, tá dando certo aí. Alguém pode aí me dar abrir o microfone e dizer para mim se está tudo ok? Se estão conseguindo ver aí? Ok. Sim, tudo ok. Tudo bem. Ok. Beleza, então, irmãos. Olha só essa foto, né? Aqueles cachorros todos ali, né? Pastor alemão, pelo jeito, parece ali. Aquela fila de cachorros e um gatinho passando na maior tranquilidade, né? Eita coragem essa desse gatinho, né?
E às vezes a gente precisa ter essa coragem, né, irmãos? A vida se apresenta para nós aí como uma matilha de pastor alemão aí, e a gente precisa aí, às vezes a gente está se sentindo um gatinho, né, pequenininho ali diante das feras, mas a gente precisa ter coragem de seguir em frente a vida, né? Mas o que é coragem, né? O que é coragem, né? O que será que significa essa palavra? Coragem é firmeza de ânimo ante os perigos, né? Ante os perigos, ante os riscos que nós enfrentamos. Coragem, né? O que mais é coragem? Coragem é bravura, né? Coragem é constância, perseverança para prosseguir. Né? A vida nos impulsiona a ir adiante, né? E o medo, às vezes, a falta de coragem, às vezes nos faz parar, nos faz recuar, né? Nos faz recuar. Mas a coragem é isso, né? Essa firmeza ante os perigos, ante os reveses, os sofrimentos da vida. Coragem é bravura, né? Bravura. E às vezes é importante nós entendermos que essa bravura precisa estar presente aí em nosso dia a dia, né? Então, uma coisa que é muito interessante, irmãos, é nós entendermos, pensarmos que todo ato corajoso envolve riscos, incertezas ou exposição moral. Todo ato corajoso, ele tem algum preço a ser pago. Toda vez que nós somos corajosos, toda vez que nós enfrentamos a vida, enfrentamos as lutas, enfrentamos com coragem, tem algum risco, envolve algum risco, não é mesmo? Mas não podemos parar por conta desses riscos aí que estão envolvidos, né? Os irmãos devem ter assistido aquele filme de Jesus, né? Jesus Cristo, do Mel Gibson, né? O Sofrimento de Cristo lá. Ele é de 2004, é um filme bem antigo já do Mel Gibson, né? E esse filme tem algumas coisas muito interessantes nesse filme aí. Por exemplo, né? O ator que fez Jesus, o Jim Caviezel, ele era um ator de sucesso até o ano de 2004 em que o filme foi lançado. O Jim Caviezel, ele havia se convertido a Jesus Cristo algum tempo antes e ele foi convidado pelo Mel Gibson para fazer o papel de Jesus Cristo no filme, né? Só que Hollywood acabou rejeitando o ator Jim Caviezel depois que ele fez o filme, depois que o filme foi lançado. Esse ator, irmãos, ele não conseguiu emplacar nenhum trabalho de sucesso como protagonista de algum filme por muitos anos. Recentemente, agora que ele está aí protagonizando algum filme novamente. Antes disso, foram só papéis secundários, né? E quando ele fez o filme de Jesus, ele estava em alta. Era um ator que estava sendo convidado para muitos papéis. E depois que ele faz o filme, ele toma essa decisão, acontece isso com ele, né? Na época, o Mel Gibson, né, que foi o diretor do filme, o Mel Gibson disse para ele assim, olha, eu quero que você esteja ciente do que você vai passar. Talvez você nunca mais volte a trabalhar no cinema. Você está disposto a seguir em frente? Mel Gibson pressentiu isso de alguma forma e falou isso para ele, olha, você vai fazer esse papel de Jesus, mas vai sobrar para você. Mas o ator não abriu mão, ele quis fazer o papel de Jesus, né? Aí está o Jim Caviezel e ele disse, olha, tenho sido rejeitado pela minha própria indústria desde que aceitei seguir a Jesus. Uma entrevista que ele deu algum tempo depois, né, do filme. Mas temos que abdicar do nosso nome e da nossa reputação para falar a verdade. Um ato de coragem, um ato de bravura. Um cara que estava numa ascendência de sucesso muito grande e, de repente, ele toma uma decisão corajosa de fazer um filme e ele acaba passando por essa situação toda, né? Mas a verdade, amados irmãos, é que nós precisamos ser corajosos, né? Existem momentos na vida que nós precisamos ser muito mais corajosos do que em outros. E eu creio que nós vivemos um tempo, não esse tempo de pandemia, mas o tempo hoje que nós vivemos, tem exigido muita coragem de nós, especialmente de nós homens, né? Temos vivido dias difíceis. Mas, por um outro lado, eu tenho percebido também muito homem com falta de coragem, muito homem que tem se acovardado diante da vida, diante de circunstâncias, diante de questões, tem se encolhido, tem retrocedido.
né? Então, nós precisamos ser corajosos, né? E um dos textos que Deus tem falado muito comigo, ele está aqui, olha, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse texto, quando Davi, ele está já para morrer, ele pressente que já está perto da sua morte, ele chama seu filho Salomão para uma conversa e ele diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, o caminho de todo mundo, né? O caminho da morte. Por isso, Salomão, seja forte, seja homem. Olha a palavra que Davi deu para o seu filho Salomão. Salomão, seja forte, seja homem, né? E eu creio, irmãos, que aqui está um conselho que os pais, quem sabe os avós, quem sabe nós mais velhos, dar para os meninos aí, adolescentes, jovens, né? Eu creio que isso é um conselho que todo pai deveria dar para os seus filhos. Seja homem, meu filho, seja corajoso, seja forte, não tema. Não temos a vida, não temos problemas, não temos perigo, seja forte. Eu tenho conversado muito com meu filho Levi. O Levi é o mais velho meu, ele tem 14 anos. E o Levi, desde muito pequeno, ele tem medo de agulha, ele tem medo de tirar sangue, de tomar injeção, essas coisas, né? E o José não, o José é o mais novo. O José não, ele sempre enfrentou bem essa questão, essa parada da agulha aí, né? Mas o Levi sempre teve aí um problema sério com a questão da agulha. E algum tempo para cá, esses dias agora, esse ano já, ele teve que tomar lá uma vacina e começou com aquela coisa, né? Ele começa já a sofrer ali um dia antes do negócio, né? Não dorme direito, aquela coisa toda, e quando chega na hora então, dá até dor de barriga no menino, né? Daí eu chamei ele para uma conversa de pai para filho, de homem para homem, e disse para ele: meu filho, você já está na hora de perder esse medo. Pelo amor de Deus, você já está com 14 anos. Vamos lá, cara. Você sabe que o medo ele é antes, porque na hora você nem sente quase nada. E dei assim uma bronca nele de verdade mesmo, falando: meu filho, seja homem, cara. Né? Hoje, por exemplo, ele foi tomar a primeira dose da vacina da Covid, né? E ele já foi bem mais tranquilo tomar a primeira dose. E daí, depois que passou tudo, perguntei: daí, como é que foi? Falei: pai, sabe que eu nem senti nada? Nem senti nada, né? Então, irmãos, eu creio que a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos homens a serem homens, né? É necessário isso, né? Salomão, Davi chama o seu filho e diz: meu filho, seja forte, cara, seja homem. Davi diz lá para ele: olha, Deus falou para mim que a minha geração ia ser uma bênção, que ele ia multiplicar a minha geração, que ele ia sempre estar com a minha geração, e você é a minha geração. Então, Salomão, vê lá o que você vai fazer, cara, vê lá o que você vai fazer, seja homem. E sabe, irmãos, essa instrução de Davi para Salomão está na Bíblia e tem uma razão para isso. Tudo que está na Bíblia tem uma razão para isso, né? Tem uma razão para estar na Bíblia. Eu tomei essa palavra para mim. Como se Davi estivesse dizendo para mim: seja forte, seja homem. Né? E eu tenho orado e eu tenho decidido que eu não quero ser covarde. Eu nunca fui covarde, mas em alguns momentos da vida bate esse negócio, né? E se a gente não se levanta, se a gente não coloca a faca nos dentes e vai para cima das lutas e vai para cima dos momentos adversos da vida, a gente acaba se acovardando, acaba se acomodando, acaba ficando ali como Abraão, que um dia estava dentro da tenda e lamentando a vida, né? E daí chega o anjo e diz para ele: ei, sai da tua tenda, Abraão, sai da tua tenda, olha para cima, né? Então, queridos, às vezes falta gente assim no tempo que nós estamos vendo. Parece que está faltando gente assim, né? Homem que anda de cabeça erguida, homem que assume a sua posição, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, quer seja na igreja, né? Que segura a onda nos momentos duros da vida, que não se assusta diante das situações, ou mesmo que se assuste, já logo se recobra, já logo cobra o ânimo novamente, não é mesmo? Que assume aí os desafios da vida com intrepidez, com ousadia, que é corajoso diante de Deus também. Irmãos, nós precisamos, como homens, ser corajosos diante de Deus.
né? Diante de Deus, em oração, em clamor ao Senhor, corajosos diante da vida, diante das pessoas, diante das circunstâncias pelas quais Deus nos permite passar. É isso que Davi está dizendo para Salomão: seja homem, meu filho. Deus disse que abençoaria a minha descendência, então seja homem. E Davi tinha moral para dizer isso, né? A grande questão é que Davi tinha moral, porque você conhece a história de Davi. Eu não preciso ficar dizendo aqui a história dele. Mas Davi era um adolescente quando o pai dele manda ele levar um lanche lá pro pessoal que estava na guerra, né? Os irmãos dele, inclusive. Então o exército de Israel estava na guerra. Saul, o rei, estava lá também. E eles estavam ali diante dos filisteus já fazia mais de 40 dias. E quando Davi chega lá no fronte de batalha, Davi dá uma olhada, conversa com o povo, e daqui a pouco ele escuta lá do outro lado o inimigo dizendo, gritando: ei, tem homem aí? Tem homem aí? E era o gigante Golias gritando, né? E Davi, sei lá, ele fala pro pessoal ali: ei, tem um homem, tem um cara lá gritando, perguntando se tem homem aqui. Que vocês não vão fazer nada? O que eles disseram para ele? Olha, ele já está gritando aí há 40 dias, 2 vezes por dia, né, diz o texto bíblico. Então, o que acontece? Israel, o exército de Israel estava já há 40 dias, já tinha ouvido pelo menos 80 vezes, né, 2 vezes por dia, 40 dias, 80 vezes o inimigo perguntando, gritando lá: ei, tem homem aí para vir me enfrentar? E quando Davi chega lá, ele ouve o cara gritar isso, ele não se conforma com o negócio. E Davi responde: opa, tem sim, tem homem aqui. Eu não sei se Davi teve medo, se ele pensou que, e agora, né? Eu disse que tem homem, agora eu tenho que seguir em frente, né? Eu não posso agora fraquejar aqui, né? Eu tenho que agora falar, seguir a vida aqui, eu tenho que enfrentar esse cara. Eu falei que tinha homem, agora é comigo, né? Esse povo aqui não vai. Saul era o maior da turma, né? A Bíblia diz que Saul, o mais alto de Israel, dava no ombro dele. Então o cara era forte, né? Tudo bem que perto do Golias ele era pequeno. Mas Davi, então ele vai, ele enfrenta o gigante Golias, e esse gigante é derrubado, cai por terra, e ele corta o pescoço desse gigante. Por quê? Porque ele foi corajoso, ele foi forte, seja homem. Então ele tinha moral para dizer, anos mais tarde, para o seu filho Salomão: seja forte, Salomão, né? E é isso, queridos, né? Davi foi esse cara, Davi foi esse homem que o maior rei que Israel teve, né? O maior rei que Israel teve. Só que Davi não governou sozinho. Davi tinha homens ao seu redor. Ele tinha guerreiros no seu exército. Você conhece a história dos guerreiros de Davi? Veja o naipe dos caras que estavam do lado de Davi. Vamos ver um dos guerreiros de Davi aqui? Vamos ver a história dele aqui? Olha só, em 2 Samuel 23:8, está dizendo assim: então, estes, na verdade, né, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Outa! Que tremenda essa força e essa coragem desse cara, hein? Jabezão, né? Jabezão. Se você tiver aí com alguém, for aconselhar alguém, ou for dar uma sugestão para alguém que vai ter filho aí, ó, dá esse nome, Jabezão, né? Que homem valente, que homem valente. Eu volto a dizer, irmão, se está na Bíblia, porque tem uma razão para estar na Bíblia. Essas histórias da Bíblia, irmãos, elas estão aí para nos encorajar, para que nós também, como Jabezão, né? Esse cara que devia ser um cara grandão, né? Porque Jabezão não é nome de gente. Devia ser Jabes, né? Como tinha um outro Jabes lá de Crônicas, né? Mas o Jabezão, que o cara era forte, o cara era guerreiro, valente, né? Então, o que acontece, queridos? Esse homem, então, ele foi para a guerra, ele foi para a batalha com 800 homens. Com 800 homens. Eu pergunto para você, será que quando ele partiu para a batalha contra 800 homens, ele achou que poderia dar certo, que ele ia vencer os 800 homens? Será que ele achou que estava tranquilo, que ele era tão bom assim que ele podia ganhar de todo mundo? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que não. Sabe por quê? Certa vez eu li uma frase que me marcou bastante. E ela está aqui, ó. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, eu não coloquei a frase aqui. Mas a frase diz assim, olha: gente valente faz o que faz
porque tem que fazer e não porque acha que vai dar certo. Gente valente faz o que tem que fazer porque é o certo a fazer. Olha que interessante isso. Gente valente faz o que tem que fazer não porque acha que vai dar certo. Gente valente faz o que tem que fazer porque é o certo a fazer. E Jabezão entendeu que ele precisava fazer isso e ele foi e fez o que tinha que fazer. E a Bíblia diz para nós que ele venceu a batalha e ele matou os 800 homens. Agora, se ele fosse fazer contas, eita, espera lá, são 800, eu sou um só. Eu não preciso acabar com a minha vida, eu não preciso ser herói. E se ele começasse a raciocinar? E se ele começasse a racionar a questão? Mas o tal do Jabezão, ele foi com o coração. E sabe, irmãos, tem momentos na vida que a gente, muito mais do que racionalizar a situação, nós temos que colocar o coração, colocar a emoção no negócio e partir para cima, né? E buscar um novo tempo e fazer algo novo. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que é necessário, em alguns momentos, nós fazermos isso. Se vai dar certo, é outra coisa, eu não sei se vai dar certo. Mas eu sei que precisa fazer. Eu sei que se eu não fizer, talvez ninguém faça, mas eu preciso fazer, eu vou fazer. Então eu creio, irmãos, que como homens, precisamos olhar para a vida dessa forma. Né? Entender que aquilo que Deus está colocando diante de nós é para nós fazermos. É coragem, é ousadia. Não precisamos ter medo de falhar. E se Jabezão fosse pensar, pô, e se eu falhar, o que Davi vai pensar de mim? Ele era o chefe dos 3 maiores guerreiros de Davi, então ele era maior do que os 3. Agora, e se eu falhar, o que Davi vai pensar de mim? Não, ele não pensou, ele foi pro pau. Ele foi pro pau com os caras e brigou e deu certo. Então nós não precisamos ter medo, não vai dar certo. Mas a gente precisa ir, a gente precisa fazer. E Deus vai abençoar aquilo que estamos fazendo. Mas a história da humanidade está recheada de homens que fracassaram buscando fazer aquilo que tinham que fazer. Fracassaram no momento, mas depois deu certo. Quando a gente pensa em Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele errou por mais de 2.000 vezes até chegar à fórmula exata da lâmpada, que quando conectava na energia não estourava o vidro da lâmpada. Mais de 2.000 tentativas e de repente deu certo. Quantas histórias nós temos? Então, queridos, na vida, a gente faz o que é certo não porque temos a certeza de que vai dar certo, mas porque é o certo a fazer. Foi o que o ator Jim Caviezel fez, foi o que Jabezão fez, foi o que eu e você fazemos também ou precisamos fazer. Então, Jabezão ensina pra gente que no campo de batalha, homem valente não foge, ele enfrenta, ele luta. Se vai vencer é outra coisa, mas ele não foge, ele vai em frente. Que coisa tremenda, irmãos. E para nós encerrarmos, tem um outro valente de Davi, né, que está aqui, ele, 2 Samuel 23, 9 e 10. Esse é o Eleazar, né? Esse já é um dos 3 valentes. Jabezão era o líder desses 3. Então, a Bíblia diz assim, depois dele, né, do Jabezão, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Olha só o que está escrito ali. Os israelitas recuaram. O exército recuou. Mas ele, Eleazar, manteve a sua posição e feriu os filisteus até a mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma vitória, uma grande vitória naquele dia, e o exército, olha só, preste atenção, o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Eita cambada de covarde, esse povo desse exército, hein? Misericórdia, irmãos, que gente covarde esse exército de Israel aí nesse momento, hein? Eles fugiram, se esconderam ali atrás de alguma pedra, atrás de alguma moita, sei lá. Só ficaram de olho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, a gente aparece. Se não der certo, a gente corre daqui mesmo. Dá tempo de salvar a vida ainda. Você conhece gente assim? Que fica só de olho na espreita, se o negócio for bem, eu apareço. Eu apareço para a festa, né? Você conhece gente assim? Quando deu certo,
Esse pessoal, quando viu que deu certo, né, que Eleazar venceu a batalha, esse pessoal volta. Mas eles voltam só para pegar a grana. Eles não voltam para a batalha, eles voltam para pegar a grana. Porque quando um exército vencia o outro, os despojos do exército vencido ficavam para o exército que tinha ganho a guerra. E Eleazar tinha derrotado sozinho os filisteus, que a espada chegou a grudar na mão dele. Agora, eu convido você a fazer um exercício de imaginação aí. Um exercício de imaginação. Como é que uma espada pode grudar na mão de um homem? Você tem alguma ideia? Pensa aí, como é que uma espada pode grudar na mão de um homem? Quando a gente trabalha aí com uma enxada, a gente que não está muito acostumado com o negócio, né? A gente pega o cabo de uma enxada aí e a gente cavuca um pouco ali, daqui a pouco faz uma bolha na mão, não é? Faz uma bolha. Daí, se você continuar, essa bolha, daqui a pouco ela vai inchando e ela estoura. E aquilo arde, né? Aquilo arde pra caramba. E se você continuar, aquela bolha que estourou, aquela pele ela sai e fica na carne viva. E se você continuar ainda, aquela carne viva começa a sangrar. E se você continuar ainda, aquele sangue que vai saindo, vai pegando no cabo da enxada, ou no caso ali da espada, né? Aquele sangue vai saindo e vai passando pela mão e vai passando no cabo, e daqui a pouco aquele sangue começa a secar, e ali existe o processo de fundir o cabo da espada na mão do Eleazar. E ele tinha tanta gente, ele lutou tanto que a espada grudou na mão dele. Agora eu pergunto para você, e quando esse cara chegou em casa para soltar esse negócio? Que dor que esse homem passou. Mas, queridos, Eleazar nos ensina que gente valente não para porque está doendo. Gente valente continua lutando apesar da lágrima, apesar do incômodo, apesar de que está difícil, mas continua. Não se importa se o resto foi arregão, fugiu, se não somou junto com ele, não importa. Se deixou ele sozinho, se fugiram. Eleazar dá um show de coragem, de hombridade. Eleazar foi homem, deu um show de hombridade. E eu pergunto a você, sabe por quê? Homens como Jabezão, Eleazar, eles vencem? Sabe por que eles vencem? Porque Deus honra a coragem, Deus honra a valentia, Deus honra a ousadia. O próprio Deus, lá em Hebreus, diz que ele não se agrada daqueles que retrocedem. Então, se uma pessoa avança, se ela vai em frente, apesar das lutas, Deus está com ela. Deus honra. Aqueles homens lá de Israel que fugiram, olha só, prestem atenção. Eles ficaram ricos, porque eles voltaram para pegar os despojos do exército filisteu. Eles ficaram ricos, porém covardes. Eleazar também ficou rico, só que rico e honrado. Aí está a diferença entre fugir covardemente e lutar. Aí está a diferença. Os dois podem até ficar ricos, aquele que foge, aquele que fica para a luta, pode até ficar rico. Pode até ficar rico. Porém, entram para a história de maneira diferente. Eleazar entrou para a história como homem coragem e valente que lutou a batalha e venceu sozinho. E esse exército entrou para a história que nós estamos lendo aqui hoje, milhares de anos depois, como aqueles que fugiram. E daí, querido, a gente precisa pensar que legado que nós estamos deixando e queremos deixar. Que legado nós queremos deixar? Legado de coragem para os nossos filhos, netos, para a geração que vem atrás de nós. Eu penso, queridos, que é um legado de coragem que nós temos que deixar. De hombridade, de homens do Senhor, guerreiros do Senhor. Eu já estou terminando, queridos. O terceiro valente, ele é chamado Samá. Eu não vou ler a história dele, está aí na sequência desses versículos aí. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Eu vou deixar para você ler amanhã cedo na sua devocional, ou agora, depois mesmo, você escolhe. Mas leia lá o Samá, o que ele fez. Outro valente de Davi. Então, irmãos, homens como esses que precisamos ter para que Deus possa nos usar nas batalhas dele. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é mais com espada na mão, não é mais com lança, não é matando pessoas como Jabezão e como o Eleazar, não é mais como eles. Mas hoje, Deus precisa que nós nos levantemos como homens corajosos, guerreiros, homens de oração, homens que leiam a palavra, homens que amam ao Senhor, homens que abracem a santidade.
Homens corajosos, para que Deus possa nos usar nas batalhas dele. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra dominadores deste mundo tenebroso. A nossa batalha hoje, irmãos, é espiritual e requer de nós coragem e ousadia, tanto quanto requereu de Jabezão e de Eleazar para enfrentar os homens naquele momento. A batalha espiritual, ela é tensa. A batalha espiritual é intensa, ela é tensa e intensa. Mas homens valentes vão para cima. Homens valentes não se acovardam. Homens valentes prosseguem. John Wesley, ele disse certa vez o seguinte: dê-me, e eu vou tirar aqui já, parar o compartilhamento que já acabou. John Wesley disse certa vez o seguinte: dê-me 100 homens, que não temam nada, que não tenham medo de nada, a não ser do pecado. E nós mudaremos o mundo. Dê-me 100 homens que não tenham medo de nada, a não ser do pecado, e nós mudaremos o mundo. Irmãos, Jesus Cristo mudou o mundo com 12 homens. Nós, na IPI Água Verde, somos aí, não sei, 30, 35, 40 homens. Nós podemos fazer uma revolução, irmãos. Nós podemos fazer coisas inimagináveis no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus nos tem dado o seu Espírito. A palavra de Deus diz para nós lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ah, irmãos, nós precisamos viver apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Somente quem é apaixonado por Jesus faz o que Jabezão fez, faz o que Eleazar fez, faz o que Davi fez, faz o que tantos outros fizeram. Somente quem é apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus faz porque ama Jesus. Quem é apaixonado por Jesus faz porque tem que fazer. Não porque acha que vai dar certo, mas porque tem que fazer e conta com o favor e a bênção de Deus. Às vezes, queridos, tem um preço a ser pago pela coragem que nós assumimos diante de uma circunstância, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja na vizinhança onde nós estamos. Às vezes, tem um preço a ser pago pela nossa coragem, pela nossa hombridade. Mas, queridos, é melhor pagar o preço do que sermos covardes e ficarmos como o exército de Israel, por 40 dias ouvindo o gigante lá perguntar, tem homem aí? E eles acovardados, escondidos, calados. Eles eram o exército do Deus vivo, e nós somos os filhos do Deus vivo. A coragem de Deus já foi colocada dentro de nós. O Espírito Santo habita a nossa vida. Então, amados irmãos, vamos para frente. Levante-se com coragem, com ousadia. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as demandas que estão aí contra você, que vêm contra você, mas eu digo, ser forte, ser corajoso, seja homem. Assim como Davi disse para o filho dele, meu filho, seja homem. Ah, irmãos, que maravilhoso isso, cara. Que maravilhoso isso, queridos, que nós sejamos esses homens de Deus, esse homem que você já é. Esse homem que você já é. Mas às vezes, queridos, a gente dá uma fraquejada. Às vezes a gente começa a recuar, e recuar muito, e a gente vai acostumando com isso, vai recuando, e vai recuando. Mas o Senhor, nesta noite, nos convida a avançar, a correr a passos largos rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Aleluia, queridos. Viver com paixão. Viver com paixão é o que nós precisamos. E daí a gente faz o que tem que fazer. É a palavra que eu deixo para o coração dos irmãos neste momento. E eu quero orar com você também. Eu quero orar e convidar você agora para fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Homem guerreiro, homem valente. Gideão ouviu de Deus um dia que ele era um homem valente. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse, vai nessa tua força, homem valente. E ele não se sentia um homem valente. Talvez você não esteja se sentindo um homem valente, corajoso, que tem capacidade, que tem poder. E olha, não importa a idade. A Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Você está no auge. Você está no auge, meu irmão. Você que já tem uma idade mais avançada está no auge. Porque com Deus não tem esse negócio, não. Na velhice ainda darão frutos. O fato é, irmãos, que muitas circunstâncias nos vêm para colocar medo. Às vezes o diabo levanta aí umas circunstâncias contra nós que vêm para nos colocar medo.
Mas o Senhor diz para nós nesta noite: coragem, siga em frente, homem valente. Paizinho querido, obrigado pela vida de cada homem que estamos juntos aqui. Obrigado, Pai, pela vida desses homens valorosos da IPI Água Verde. Esses guerreiros do Senhor, Pai. Esses homens que o Senhor levantou. Esses homens que o Senhor plantou na IPI Água Verde. Esses homens, ó Pai, que o Senhor tem dado uma missão. Esses homens que o Senhor chamou com um propósito. Cada um, Pai, cada um de nós temos um propósito. Que nós tenhamos, ó Pai, essa coragem, essa ousadia de seguir em frente e realizar o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Não queremos retroceder jamais, porque isso não te agrada. Nós queremos avançar sempre. Não queremos temer o chicote de Satanás. Não queremos temer as lutas da vida. Não queremos temer os levantes dos inimigos. Não queremos temer, Senhor Deus, mas queremos, na força desse espírito de poder que o Senhor tem nos dado, avançar, realizar o teu propósito, entender, ó Pai, o tempo. E diante do entendimento que o Senhor nos dá, do tempo que estamos vivendo, passando, nos levantar em oração, nos levantar, ó Pai, com a armadura, tomarmos posse, vestirmos a armadura de Deus e guerrearmos as batalhas espirituais que o Senhor nos tem colocado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ser maridos valentes, que cuidem de suas esposas. Ajude-nos, ó Pai, a sermos pais valentes, avós valentes, que cuidam dos seus filhos, dos seus netos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos cristãos valentes, corajosos, testemunhas vivas do Senhor, que não temos vergonha de testemunhar o Senhor, de falar do teu amor aos outros que precisam do Senhor, que ainda não te conhecem. Nos ajuda, ó Pai, a sermos teus filhos valentes, Pai, homens valentes, filhos do Senhor. Ajuda-nos a ser, ó Pai, como membros de uma igreja da IPI Água Verde, a sermos valentes, ó Pai, no meio da IPI Água Verde, que foi a igreja que o Senhor nos plantou nela. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza de forma tremenda, abençoada, poderosa, para a glória do teu nome, ó Pai. Nós oramos e entregamos nas tuas vidas, nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Entregamos, ó Pai, os nossos receios, os nossos medos, mas também dizemos para o Senhor: eis-nos aqui, com coragem e ousadia. Nós queremos experimentar e viver os projetos todos do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, por essa palavra. No nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e sigamos em frente, unidos, corajosos, para a glória do nome do nosso Senhor.